Oi, oi, galerinha! Estamos aqui para mais um vídeo de resolução de questões da Geografia B e o vídeo de hoje é a respeito das questões do módulo 4, que é o conteúdo de movimentos migratórios no Brasil. Então vamos lá ver como que isso está caindo nas questões. Primeira questão aí, que é o exercício que já foi respondido na nossa apostila, mas vamos dar uma olhadinha. A ocupação do território brasileiro, restrita no século XVI ao litoral e associada à lavoura de produtos tropicais, estendeu-se ao interior durante os séculos XVII e XVIII, ligada à exploração de novas atividades econômicas e aos interesses políticos de Portugal em definir as fronteiras da colônia. As afirmações abaixo relacionam-se às regiões ocupadas a partir do século XVII e suas atividades dominantes. Então, é uma questão que está falando sobre a ocupação do território brasileiro, que tem relação com as migrações que a gente viu, que também se relaciona com os ciclos econômicos, né? Vamos ver as afirmações aí. 1. No Vale Amazônico, o extrativismo vegetal, as drogas do sertão e a captura de índios atraíram os colonizadores. Correta, gente. Essa é justamente a correta. Uma das corretas. Lembra que nós, quando falávamos da região norte, comentávamos a respeito do papel das drogas do sertão na ocupação dessa região. 2. A ocupação do Pampa Gaúcho não teve nenhum interesse econômico, estando ligada aos conflitos luso-espanhóis na Europa. Errada, né, gente? A ocupação do Pampa Gaúcho teve interesse econômico principalmente em função da pecuária nessa região, da produção de gado. 3. O Planalto Central, nas áreas correspondentes aos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, foi um dos principais alvos do bandeirismo e sua ocupação está ligada à mineração. Correta, gente. O Planalto Central brasileiro, principalmente a região de Minas Gerais, mas também de Goiás e Mato Grosso, foi alvo da mineração ao longo do processo de colonização brasileiro, principalmente a região de Minas Gerais. 4. A zona missionária no sul do Brasil representava um obstáculo tanto aos colonos interessados na escravidão dos indígenas, quanto a Portugal, dificultando a demarcação das fronteiras. Corretamente também, gente. Basta nós lembrarmos que a zona missionária aqui do sul correspondia à colonização espanhola, por isso que era um obstáculo à demarcação de fronteiras portuguesas. 5. O sertão nordestino, primeira área interior ocupada no processo de colonização, foi um prolongamento da lavoura canavieira, fornecendo novas terras e mão de obra para a expansão da lavoura. Errada, gente. O sertão nordestino não foi um prolongamento da lavoura de cana-de-açúcar, e sim foi uma área de expansão da pecuária. A lavoura de cana-de-açúcar se restringiu às áreas litorâneas, enquanto que a pecuária é, pegou principalmente ali o Vale do São Francisco, que cruza por uma grande área do sertão nordestino. Então, as corretas seriam as alternativas 1, 3 e 4. Isso mesmo, 1, 3 e 4. Vamos para a próxima questão. Agora é a nossa primeira questão depois do exercício que já estava respondido. Então vamos lá. Esse é um texto da Lilian Schwartz e da Heloise Starling, chamado Brasil, uma biografia. Um livro muito bom, inclusive tenho até aqui em casa ele. Vamos lá. O ouro saiu com fartura da terra até por volta de 1750. Durante esse tempo, o trânsito de pessoas e mercadorias foi intenso no Caminho Novo. Por ele chegavam a Vila Rica açúcar, cachaça, gado, pólvora, fumo, azeites, arroz, sal do reino, marmelada e vinhos. Com a multiplicação das vilas e dos arraiais, as minas passaram a ser abastecidas de toda a sorte de bugigangas, vidro, espelhos, armas de fogo, facas flamengas,
louças, chumbo, veludos, fivelas, pelúcia, calções de damasco, carmesim, chapéus com fitas debruadas de fio de ouro e prata, botinas de couro amarradas por cordões, casacos forrados de seda ou de lã felpuda. Então esse é o texto da Lilian Schwartz falando a respeito do processo do ciclo do ouro na região das Minas Gerais, que alimentou outras atividades econômicas, principalmente o comércio, né? Então vamos dar uma olhadinha na proposta do exercício. A partir do texto, é possível concluir que uma das consequências da mineração foi a ruralização, pois a população buscava oportunidades de sobrevivência em áreas afastadas de núcleos urbanos? Errada, porque a mineração teve como consequência o aumento das relações comerciais e não a ruralização. B. Um desenvolvimento comercial associado ao surgimento de uma urbanização e a maiores oportunidades no mercado interno? Corretamente. Essa é a alternativa que é a correta. De fato, a mineração culminou no aumento das relações comerciais e também no aumento da urbanização e no surgimento de outras atividades no contexto urbano, portanto, da expansão do mercado interno de trabalho. As outras estão erradas, vamos só dar uma olhadinha, né? C. Uma retração dos movimentos. Peraí, C. Uma retração dos movimentos culturais e intelectuais locais em razão da influência cada vez maior da cultura estrangeira. Não estava falando nada de cultura estrangeira, nem de movimentos culturais e intelectuais, né? D. Um decréscimo demográfico em função da migração produzida pela falta de oportunidades na colônia. Justamente o contrário, falávamos ao longo da aula que a migração culminou numa explosão demográfica no Brasil, principalmente na região de Minas Gerais. E um deslocamento do centro de gravidade econômica da região central para o nordeste do Brasil? Não, justamente o contrário. O centro de gravidade econômica migrou do nordeste para a região do Planalto Central. Vamos para a próxima questão. Essa aqui é uma questão que caiu na PUC de 2017. Então vamos lá. Leia o trecho a seguir. É uma música que eu não conheço, então eu não sei a melodia. Vou só ler a letra aí mesmo, né? Está vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 conduções, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: Tu estás aí admirado ou estás querendo roubar? Meu domingo está perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. Eu E para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Bonito, legal, né? Legal a poesia. Vamos ver qual é a proposta da questão. No texto, identifica-se um movimento migratório denominado de. Então, vamos dar uma olhada no texto de novo. Tem um momento que ele menciona as diversas conduções tomadas para realizar o transporte da sua casa até o local de trabalho. Então, ele está se referindo justamente à migração conhecida como migração pendular, aquela que é realizada cotidianamente por pessoas que habitam principalmente as cidades que participam de regiões metropolitanas, mas que não são as metrópoles. Então, as pessoas que habitam a região metropolitana. Essas pessoas realizam um movimento cotidiano de migração dos municípios ao redor da região metropolitana para a metrópole. Então, a correta seria a C. Questão 3. O fenômeno da mobilidade populacional vem, desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, em detrimento dos grandes centros urbanos, pelos deslocamentos de curta duração e distâncias menores,
pelos movimentos pendulares que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos grandes centros urbanos. A redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período apontado no texto, tem como causa a intensificação do processo de. Então, qual é a causa desse processo de diminuição da migração para a região sudeste? Isso acontece em função do quê? Por que que ocorre um fluxo maior de migração para as cidades médias nesse contexto atual, principalmente a partir dos anos 90 e ao longo dos anos 2000? Em função justamente da desconcentração da atividade industrial, que é o que a gente havia comentado ao longo desses conteúdos aí, né? Então a correta seria a alternativa D, desconcentração da atividade industrial, que por sua vez é resultado das guerras fiscais, que são justamente as batalhas entre municípios ou entre estados, para ver quem é que vai sediar uma fábrica ou a unidade produtiva de uma grande fábrica. Então, vamos para a próxima. 4. A questão vai trabalhar em cima de uma música do Chico Buarque chamada Para Todos. É mais ou menos assim. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Eu gosto bastante dessa música. Essa estrofe da letra da música Para Todos, de Chico Buarque, sugere o contexto. Então, o que é que o Chico está sugerindo nessa música? O contexto das migrações que ocorrem internamente no Brasil? Justamente, essa alternativa é a correta. E isso mesmo, ele está citando ali a sua origem hereditária e fala que tem paulista, pernambucano, mineiro, baiano. Então, em algum momento, essas pessoas que habitavam estados distintos realizaram migração, né? Então a correta seria a A mesmo. Vamos ver as outras porque estão erradas. B. Das emigrações de brasileiros para outros países? Não está me citando outros países, e sim estados do Brasil. C. Das imigrações de estrangeiros que vêm para o Brasil? Não está se referindo a estrangeiros também. D. Da transumância, que é um movimento populacional sazonal? Também não está citando a transumância. Do êxodo rural apenas, e muito menos o êxodo rural. Então, a única alternativa que nos resta é justamente a A. Vamos ver a próxima questão. Questãozinha do Enem. A presença de uma corrente migratória por si só não explica a condição de vida dos imigrantes. Esta será somente a aparência de um fenômeno mais profundo, estruturado em relações socioeconômicas muitas vezes perversas. É o que podemos dizer dos indivíduos que são deslocados do campo para as cidades e obrigados a viver em condições de vida culturalmente distintas, diferente das que vivenciaram em seu lugar de origem. O texto faz referência ao movimento migratório que reflete, então, a correta é a alternativa B. Já está marcado aqui no nosso slide, né? Eu acabei fazendo errado aí, mas é a alternativa B. Uma dinâmica experimentada por grande quantidade de pessoas que resultou no inchaço das grandes cidades. Essa dinâmica é justamente o êxodo rural, aquele processo de migração que ocorreu a partir dos anos 60 e perdurou ao longo da década de 70, 80 e vai enfraquecer nos anos 90. E durante esse período, boa parte da migração era realizada entre pessoas que abandonavam a região do Nordeste e vinham para a região Sudeste trabalhar em função da industrialização. Então, essa é a questão correta, a B. Vamos para essa questãozinha 6 aí. Fluxo imigratório para o Brasil, período de 1850 a 1930.
Período de maior entrada de imigrantes no Brasil, pois a cafeicultura, a partir de 1830, o Brasil passou a ser o maior produtor do mundo, propiciava uma maior necessidade de mão de obra. Outros fatores favoráveis foram a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico de escravos, a disponibilidade do fazendeiro cobrir despesas do imigrante no seu primeiro ano de trabalho, o custeio pelo governo da viagem do migrante até 1889, a abolição da escravidão em 88 e a unificação do reino das duas Sicílias na Itália, que devido à concorrência do norte industrial com o sul agrícola, fez da migração a alternativa dos italianos em 1868. Então, esse primeiro texto aí está mencionando quais foram os fatores que influenciaram esse período e as migrações que ocorreram nesse período. Então, tem outro textinho aqui. Os italianos constituíram o maior grupo de imigrantes que chegou ao Brasil, de uma única vez. No entanto, as condições subhumanas em que eles viviam nas fazendas de café fez com que o número de imigrantes italianos que chegavam ao Brasil diminuísse rapidamente no início do século XX. Em 1875, muitos eslavos, bielorrussos, russos, ucranianos e poloneses trouxeram sua contribuição ao povoamento do país, fixando-se principalmente no Paraná. Diante disso, não se pode esquecer que nos séculos XIX e XX, dentro da questão da migração, também havia outras motivações claramente racistas: embranquecer o Brasil para civilizá-lo. Então, beleza, são textos que estão falando aí sobre o contexto da migração no século XIX e no século XX e também esse último comenta sobre o embranquecimento, portanto, as teorias eugenistas que incentivaram a migração nesse período, principalmente a migração europeia como substituição à mão de obra africana. A respeito do processo migratório para o Brasil, julgue os itens a seguir. 1. O segundo parágrafo do texto permite inferir que muitos italianos viviam sob um regime de escravidão branca nas fazendas do café. Correto, justamente isso. Em um momento do texto, vamos voltar ali. Aqui, ó. No entanto, a condição subhumana em que eles viviam nas fazendas de café fez com que o número de imigrantes italianos diminuísse. Então, a partir desse parágrafo, nós podemos concluir que os imigrantes italianos viviam uma espécie de escravidão branca nas fazendas do café. 2. Após a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, não houve mais entrada de negros africanos no Brasil, restando aos produtores agrícolas a contratação da mão de obra italiana. Errada, né, gente? A Lei Eusébio de Queiroz vai proibir o tráfico transatlântico de escravo, porém, vai continuar havendo a escravidão no Brasil e vai continuar havendo comércio ilegal de escravos, portanto, o tráfico de escravo mesmo, né? Então, essa aí está errada. 4. A colonização dos estados do sul do Brasil foi motivada pela necessidade de ocupar espaços vazios do território nacional e pela maior diversificação de produtos agrícolas e minerais na pauta de exportações do país. Essa questão estaria correta se não citasse produtos minerais, até porque a intenção da colonização do Sul não tinha relação com a exploração dos recursos minerais dessa região, e sim com a ocupação de um vazio demográfico e com a produção de produtos agrícolas para diversificar a produção brasileira mesmo, mas não produção mineral. Então essa aí está errada. 8. A redução do fluxo migratório para o Brasil a partir de 1930 tem uma relação direta com a Lei de Cotas de Imigração, promulgada por Getúlio Vargas em 1934. Correta, nós falávamos ao longo da aula sobre a Lei de Imigração, que vai, em 1930, proibir a entrada de imigrantes no Brasil e, em 1934, estabeleceu uma cota anual para a entrada desses migrantes. 16. Atualmente, considerando o fluxo migratório internacional, o Brasil representa uma forte área de atração populacional. A economia dinâmica e a drástica redução das desigualdades sociais explicam esse fato.
Errado, gente. Se fôssemos para comparar com outros países no contexto internacional, o Brasil não é considerado um país que exerce uma grande atração de fluxos migratórios internacionais. Então, as corretas seriam apenas a 1 e a 8, dando a somatória de 9, né? Vamos para a última questão, então, desse nosso módulo, que é a questão aberta, né? 7. Caiu na Unicamp. A foto A mostra famílias de colonos imigrantes alemães que participaram do povoamento do Paraná. E a foto B mostra colonos italianos na cidade de Caxias do Sul. A primeira grande política regional executada pelo nascente Estado Nacional Brasileiro foi a colonização dirigida na região sul do Brasil. A. Identifique os objetivos do governo brasileiro quando formulou a política de povoamento da região sul, com populações imigrantes, especialmente europeus. Então, gente, a migração europeia do contexto do final do século XIX, início do século XX, portanto, do início da República Brasileira, tem relação com a substituição da mão de obra africana, porque é no contexto justamente pós-abolição. Mas não só isso, tem relação também com as teorias eugenistas em voga na época, que defendiam o embranquecimento da população. Então foi incentivado a migração de povos europeus brancos e também japoneses, que são amarelos, mas naquele contexto eram considerados brancos, para o embranquecimento da nação. Além disso, também tinha relação a, a ocupação de territórios até então inabitados pela civilização europeia, né? Que no caso os descendentes dos europeus do Brasil. Vamos ver a P. Aponte duas características que predominaram no tipo de povoamento empreendido pela colonização dirigida na região sul, uma referente ao regime de propriedade adotado e uma referente às formas de cultivo da terra. Então, beleza. A colonização nessa região se deu a partir da parcela da terra em pequenas propriedades. E, dentro dessas pequenas propriedades, a produção para o consumo próprio e a venda do excedente agrícola. Portanto, a prioridade era o autoconsumo. E a partir do momento que ocorresse um excedente da produção agrícola, esse excedente seria comercializado para o mercado interno brasileiro. Então, seriam essas as nossas questões hoje, gente. Finalizamos esse módulo e nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Falou, galera. Bons estudos para vocês. Se cuidem. Estamos aí.